Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist sobre investir em renda fixa. Bom, se você entrou aqui, você deve estar interessado no investimento nos títulos mais seguros para o investidor brasileiro. São eles os títulos públicos federais, ou títulos públicos, ou também títulos do Tesouro Nacional. Eles têm esse nome porque eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, justamente para poder financiar as atividades do governo. Se você tem interesse em entender melhor o que é cada renda fixa, eu coloquei um vídeo aqui explicando para que serve cada uma. Mas basicamente, o título público federal serve justamente para isso, para financiar as atividades do governo. E se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui para seguir, que muito conteúdo interessante está vindo pela frente. E falando de segurança, como a gente está falando aqui de renda fixa e de segurança, é importante a gente deixar claro por que esses títulos são considerados os mais seguros. Quando a gente fala de risco, existem vários riscos no sistema financeiro, no mundo dos investimentos. Trazendo aqui os três mais importantes para esse nosso momento, são justamente o risco de crédito, que é o risco de que aquela pessoa que você emprestou dinheiro não te pagar. Sabe aquele risco do calote, que a gente chama de default? É justamente o risco de crédito. O outro risco é o risco de liquidez. O risco de que você tem um ativo, mas você não consegue transformar esse ativo rapidamente em dinheiro. Ou seja, você tem um imóvel, que normalmente é mais comum, e não consegue vender rapidamente. Isso é um risco de liquidez, não conseguir vender rapidamente aquele ativo. E o terceiro risco importante aqui é o risco de mercado, que ele advém justamente da volatilidade do mercado, aquele sobe e desce dos preços. E qual que é esse risco? É o risco de que você precisar vender um título, precisar vender um ativo em algum momento e aquele ativo estar desvalorizado. Esse é o risco de mercado, volatilidade que acontece no mercado por diversos fatores. E por que os títulos públicos são muito seguros? Um dos títulos do Tesouro, como a gente vai falar lá na frente, ele tem baixíssimo risco de crédito, baixíssimo risco de liquidez e baixíssimo risco de mercado. Então, por ele juntar a segurança de ter um baixo risco nesses três aspectos, ele é considerado super seguro. Basicamente, todos os títulos públicos têm baixíssimo risco de calote, ou seja, baixíssimo risco de crédito, principalmente quando a gente compara com outras rendas fixas. Aí sim, ele é o título que tem o risco de crédito mais baixo de todos. Para que você tome um calote num título público, provavelmente você já tomou calote em todos os outros títulos. Então, ele é o mais seguro quando a gente fala de risco de crédito. Risco de liquidez, ele também é muito baixo, porque esses títulos são muito negociados e tem o Tesouro por trás também dando liquidez a esses títulos. E quando a gente fala de risco de mercado, aí sim, tem alguns títulos do Tesouro que tem mais risco de mercado, são aqueles pré-fixados, a inflação a gente vai ver daqui a pouco, e um dos títulos, que é o Selic, ele tem baixo risco de mercado, justamente porque ele não tem grandes volatilidades. Bom, se a gente vai falar aqui de títulos públicos, nada melhor do que entrar aqui no próprio site do Tesouro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele é um site público que todo mundo pode acessar. Aqui, tesourodireto.com.br, você pode acessar aí da sua casa também, e aqui a gente consegue ver os diferentes tipos de títulos aqui. Quais são os diferentes tipos de títulos públicos? Então a gente tem aqui os tesouros pré-fixados, o tesouro pré-fixados com juros semestrais, o tesouro Selic, tesouro IPCA+, tesouro IPCA+, com juro semestral, Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Quando você clica nessa interrogação, ele abre aqui uma explicação de como é que funciona esse título. Informações importantes aqui são justamente que os tesouros pré-fixados, eles têm sempre um preço por unidade, ou seja, lá no vencimento, aquele título vai valer R$1.000. Esse aqui especificamente, ele vence em 2026. Por que essa informação é importante? Por ele ser um título pré-fixado, justamente ele tem uma taxa de remuneração fixada. Neste caso, esse título hoje
um vencimento em 2026, ele está sendo negociado com uma taxa pré-fixada de 10,54% ao ano e ele tem um valor unitário de R$ 806. Por que aquela informação dos R$ 1.000 era importante? Justamente porque quando o Tesouro vende esse título, ele faz o cálculo dessa taxa pré-fixada e faz o desconto dos 1.000 para que ele te pague 10,54% ao ano até o vencimento. O valor dele hoje é justamente os R$ 806. Para que ele te pague 11,1% até 2029, 11,10% ao ano até 2029, ele é negociado a R$ 500. Então o que vai acontecer? Você vai comprar esse título por R$ 500 hoje, R$ 583 hoje, e lá em 2029 ele vai estar valendo R$ 1.000. Esses títulos pré-fixados têm essa característica. Justamente por eles terem essa característica, ele tem uma volatilidade muito maior do que os outros tipos de título que a gente vai falar aqui. O próximo tipo é o Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic também chamado de LFT, ou Tesouro Pós-Fixado. E como o próprio nome já diz, ele acompanha a taxa Selic. O Tesouro Selic com vencimento em 2026 está sendo negociado hoje a R$ 14.000 uma unidade, e o Tesouro Selic com vencimento em 2029 está sendo negociado a 13.900. Esse título, sim, ele é o título mais seguro que a gente tem aqui no Brasil, o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, eu vou te mostrar que ele tem uma baixa volatilidade, e se você faz operações com opções, operações com derivativos e precisa de um título para ser utilizado como garantia, é esse título aqui que é indicado. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tem até uma playlist aqui falando só de operações com opções. Se você tiver interesse, já clica lá e vai conferir. Bom, na sequência aqui a gente tem os títulos atrelados à inflação, que são os tesouros IPCA. O Tesouro IPCA, a gente tem o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Esses juros semestrais, eles são pagos a cada 6 meses, depende se o título é par ou se o título é ímpar, que pode ser pagos em fevereiro, em agosto, ou em maio e em novembro. Esses títulos aqui, em longo prazo, ele vai te dar uma proteção contra a inflação, desde que você tenha intenção de ficar com esse título até o final. Esse título aqui, assim como o título pré-fixado, ele tem uma volatilidade maior. Qual que é a remuneração desse título? É IPCA, ou seja, a inflação, mais 5,71%. O vencimento dele em 2029, ele está valendo hoje R$ 3.068. A gente vai ver daqui a pouco que esse PU, ou preço unitário, como a gente diz aqui, ele tem uma volatilidade bem maior. Então, se você quiser utilizar os títulos como garantia para operações com derivativos, os pré-fixados e os títulos atrelados à inflação não são muito recomendados, porque eles têm um deságio maior e, além disso, a sua garantia vai ter uma volatilidade maior no dia a dia. Então, pode acontecer alguma coisa com a economia. Se a gente tiver uma variação na curva de juros, a sua garantia ali tende a sofrer um impacto maior. Por isso que eles não são indicados para ser utilizados como garantia. Então, na sequência, a outra categoria de títulos públicos que a gente tem aqui são esses dois títulos novos que o governo trouxe aí para quem pensa em poupar para um futuro. Ou seja, tem aqui o título Renda Mais Aposentadoria, que ele é focado em quem gostaria de poupar pensando numa aposentadoria, engrossar um pouco mais a sua aposentadoria, ou Educa Mais para quem está pensando em poupar para financiar os seus estudos. Eu particularmente não gosto muito desses títulos, eu acho que tem maneiras mais inteligentes para a gente poupar e ter um retorno mais interessante lá na frente, mas a mecânica deles é interessante. No título Renda Mais, você faz a contribuição até um certo momento, depois desse momento você passa a receber durante 20 anos uma remuneração em cima dos aportes que você fez. Se você clicar aqui na interrogação, ele mostra os detalhes para você. Nesse aqui especificamente, você vai fazer uma contribuição até 2060, e então, dali em diante, até 2079, você vai receber durante 20 anos aquele complemento da sua aposentadoria. Já o título Educa Mais, ele funciona de forma parecida, mas ele é mais curtinho. Nesse aqui especificamente, ele é mais curtinho, normalmente de 5 anos.
Então, nesse aqui especificamente, você vai poupar até 2026, de 2026 em diante, ele vai passar por 60 meses te remunerando em cima daquilo que você juntou durante o prazo. Vamos falar um pouco então da volatilidade. Estou usando um outro site aqui, o Mais Retorno. Esse site também é público, todo mundo pode usar e consultar. Ele serve para consultar inclusive fundos e outros produtos, ele é bem interessante. E aqui a gente tem o gráfico dos títulos. Nesse aqui especificamente, eu busquei aqui por um título Selic 2026. O nome do título Selic é LFT 2026. Se a gente der uma olhada nesse gráfico, ele é basicamente ascendente. Então ele tem pouca volatilidade, ele tem pouco sobe e desce. E ele tende a ter esse movimento contínuo de subida aqui ao longo do tempo. Por isso que ele é recomendado para ser utilizado como lastro de operações com derivativos e até mesmo para sua reserva de emergência. Como ele é um título que tem boa liquidez, que tem baixa volatilidade, você pode utilizar esse título aqui como reserva de emergência tranquilamente. Aliás, se você ainda guarda a sua reserva de emergência na poupança, é melhor você repensar. A LFT é mais segura e tem uma rentabilidade melhor do que a da poupança. E aí os dados adicionais aqui a gente consegue verificar aqui que a volatilidade dele máxima nesse período buscado aqui foi de 4%, mas a tendência é que fica aqui embaixo. É um título com baixíssima volatilidade, principalmente se a gente comparar ele com os títulos de inflação. Então vamos dar uma olhada aqui no título de inflação, mesmo vencimento 2026. Esse título de inflação, lá no Tesouro ele chama de Tesouro IPCA, ele também é conhecido como NTNB. Se a gente dá uma olhada no gráfico dele, vamos verificar aqui que a volatilidade dele já é bem maior. Já dá para perceber que ele tem um sobe e desce aqui enorme. E aqui nas informações adicionais a gente consegue ver que a volatilidade dele é bem maior. Enquanto lá no Tesouro Selic a volatilidade máxima foi de 4%, em algum momento aqui, depois voltou ao normal, foi um pico aqui. A NTNB, ela dificilmente baixa de 4%, ela sempre está maior, quer dizer, ele é um título com uma volatilidade muito maior. Se a gente falar em especulação, ele é interessante se você comprar no momento certo, e também ele é interessante para te proteger da inflação, caso você fique até o final. Falando aqui do título pré-fixado, ele tem o mesmo formato da NTNB, tem uma volatilidade bem mais alta do que o Tesouro Selic. Se a gente acompanhar aqui no gráfico, a gente vai ver que ele tem um sobe e desce muito maior. E lá nas informações adicionais, a gente consegue ver que a volatilidade dele também é bem alta, bem maior do que o Tesouro Selic. Então, se você está começando a investir agora, procura alguma reserva de emergência mais tranquilinha, sem muito risco, que praticamente só anda para cima, você precisa do Tesouro Selic. Se você é um investidor um pouco mais avançado, já entende o que acontece, já está fazendo o timing do mercado, já pode pensar aí num tesouro pré-fixado, uma LTN, também conhecida como LTN, ou até numa NTNB, o Tesouro IPCA, para te proteger da inflação. E se você gostou desse vídeo, quer que eu me aprofunde mais nesse tema, ou quer que eu traga outros temas aqui, já deixa o seu comentário aqui, me manda uma mensagem que a gente vai trazer vídeos novos aqui. Não esquece de me seguir que vem muita coisa boa pela frente. Obrigado!